Bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Começamos agora mais um devocional da nossa manhã com Deus, que é as nossas manhãs onde nós nos reunimos para falar sobre a palavra, para glorificar o nome de Deus, para ser direcionado através da mensagem. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que dá vitória. Vamos estar baseando ali o nosso devocional de hoje no Salmos 20, do versículo 6 ao versículo 9. E é claro que eu quero estar lendo esses versículos com você. E é lógico que nós vamos hoje aí fazer este momento com Deus, dando total liberdade a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo para falar conosco, né, irmãos? O quão bom é estar na presença de Deus. Então, antes de tudo, vamos fazer o nosso momento de oração? Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais um dia com o Senhor nessa manhã, onde o Senhor tem nos proporcionado esses momentos de aprendizado, este momento onde lemos a palavra, onde somos instruídos pela palavra, onde paramos um pouco do nosso dia para conversarmos sobre o Senhor, para falar o quanto o Senhor é bom, para lhe adorar, lhe glorificar, mas também lhe ouvir. Muito obrigado, Pai, por mais uma semana que já se iniciou. Muito obrigada pelas oportunidades que virão através dela. E muito obrigada pela vida de cada irmão que estará passando aqui nesta live, dos irmãos que vão sair aqui com as suas bênçãos. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, fazendo a nossa manhã com Deus, que é o nosso devocional das manhãs, que é um projeto que veio segundo o seu coração. E estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Salmos 20, versículo 6 e versículo 9. O tema do nosso devocional dessa manhã, aquilo a qual o Senhor nos direcionou como resposta para o dia de hoje, se encontra em Salmos 20, do 6 ao 9. E o tema do nosso devocional será: o que Deus dá é vitória. Vamos lá? Diz assim: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor concede vitória ao rei e responde-nos quando nós clamamos. Há momentos na nossa vida em que passamos por alguns campos de batalhas que parecem ser meio desiguais. Ou seja, recursos, influência, poder, conexões. E nós temos a fé. Mas é exatamente aí que Deus mostra quem Ele é. Nos momentos onde passamos por campos de batalhas, aonde a situação aperta, aonde as portas se fecham, aonde a dor aumenta, onde parece que as nossas orações não chegam ao céu, é onde Deus vai nos testar. Ele quer ver o nosso posicionamento mediante aquela situação. O salmista, ele declara com confiança que agora eu sei que o Senhor salvará o seu ungido. E não é um talvez, não é uma dúvida, é uma certeza. A salvação que Deus tem para nossa vida, ela vai muito além da salvação pós-vida. A salvação começa no agora. No cuidado que Ele tem com a tua família, na restauração do teu casamento, na transformação da tua vida, na mudança do cenário, na mudança de ciclos, de estações na sua vida, nas oportunidades que virão, no novo tempo que Ele tem para a tua vida. A salvação do Senhor, ela é o que te resgata, é o que te mantém no propósito, é o que te direciona mediante a Ele. A salvação do Senhor, ela não vem apenas no findar da vida, ela vem em vida também. Foi a salvação que foi lá e te resgatou e te encontrou. No momento em que não éramos nada, Ele nos olhou e disse: ei, eu tenho uma linda história projetada para a tua vida. Insistiu em nós e investiu em nós. Quando o Senhor está no controle, independente da situação que você esteja passando, talvez hoje você encontre o cenário sendo impossível e Ele estando com toda a força. Independente do cenário, Deus está no controle. E não importa o tamanho da guerra que você tem enfrentado, porque a vitória, ela vem. Ela não vem das forças humanas, mas ela vem da presença de Deus, mas ela vem. Não há recursos na terra, o céu entra em ação, mas a vitória vem. Este salmo, ele vai nos lembrar que a confiança verdadeira não está nas circunstâncias que nós vivemos.
O cenário é desfavorável, mas Deus não precisa que o cenário seja favorável para que ele comece a agir. O que ele precisa é que nesses tempos de guerra, você esteja ali, ó, confiante que tudo mudará. Nem as mãos das pessoas, nem por meios visíveis. A vitória, ela vem, irmãos, da mão de Deus. Às vezes nós esperamos que a vitória ela venha de algum conhecido, que Deus use alguém para nos abençoar, que Deus ele permita com que pessoas nos ajudem. E sim, Deus ele pode fazer dessa forma. Mas tem situações que Deus ele vai querer fazer algo diferente na sua vida, estando você e ele. Tem situações na sua vida que Deus ele vai precisar que você apenas confie nele. Ele não vai usar terceiros. Ele vai usar o momento mais desfavorável para mostrar que ele é contigo e te surpreender no meio dessa batalha. A sua vitória, ela está em Deus. Naquele que fez os céus, naquele que fez a terra. E ele, no meio desse cenário onde você se encontra caído, ele é aquele que te ergue, que te levanta, que te dá paz e diz: não tema, porque eu sou contigo. Nessa batalha você não se encontra sozinho. Porque aquele que te chamou para uma boa obra, aquele que lhe disse os planos que tinha ao seu respeito, é o mesmo que te fortalecerá, te dará direção, acalmará o teu coração e lhe mostrará a plena salvação dele para a tua vida nos dias atuais. O que tem sido o teu cavalo de guerra nestes momentos difíceis? Aonde você tem depositado a sua confiança para a mudança que você tanto sonha? Em que área da sua vida você tem precisado que a tua confiança volte totalmente ao Senhor? Porque algo nós precisamos lembrar diariamente, que a força dele é o que nos aperfeiçoa nos momentos de fraqueza. Nos dias atuais, irmãos, nós vivemos cercados por recursos, opiniões e vozes de todos os lados. E nos piores dias, parece que tudo isso some ou se multiplica de uma forma negativa. Os recursos somem, mas as vozes continuam com mais intensidade, com mais fervor, mas de uma forma que nos machuca. Quando algo dá errado, nossa primeira reação é buscar a ajuda de pessoas próximas. Muitos buscam nas redes sociais, nos contatos, e muitas das vezes Deus acaba sendo o último a quem nós recorremos. E Deus, o que Ele precisa de nós é que no meio dessa caminhada nós possamos literalmente erguer os nossos olhos para os montes, olhar os céus e dizer: o meu socorro ele vem do Senhor. Aonde o mundo declara não tem solução, não tem problema. Não tem solução para o mundo, e isso é um ponto de vista, é uma perspectiva. Mas para mim há uma solução. E essa solução me ensinou que o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que não deixa o meu pé vacilar, aquele que não dorme, aquele que, independente do cenário, ele tem o controle de tudo. Precisamos nos lembrar, assim como o salmista, que uns podem confiar em carros, outros em cavalos. E é por isso que o impossível se torna uma questão. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Se fosse escrita essa mensagem como uma escrita para hoje, talvez Davi diria: uns confiam no dinheiro, outros nas conexões, outros na sua própria força. Mas nós podemos declarar nessa manhã que confiamos no Senhor. Quantas vezes, irmãos, você já se sentiu cercado, mas sem saída? Tentado a resolver tudo sozinho, ao ponto de você chegar num nível aonde você se encontra extremamente sobrecarregado, sem forças para prosseguir, deprimido, magoado, machucado, só, com aquela sensação de solitude, de abandono. Você pede conselhos, busca estratégias, tenta se reerguer pelas próprias mãos, mas escuta do mundo que você tem 24 horas e que a sua 24 horas é igual de todos e você se sente atrasado.
A sensação de estagnação, de fracasso vem por achar que estamos atrasados na vida, por achar que não somos bons o suficiente, que não somos capazes, que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu simplesmente se foi, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. Nós olhamos para o cenário e vemos dor. Nós olhamos para o cenário e vemos sofrimentos. E você sente que lá no fundinho está faltando algo. E esse faltar é a presença de Deus com direção do céu. O Senhor está te lembrando no dia de hoje que o seu socorro, ele não está na terra. Independente da luta que você tem passado, ele é contigo. E o teu socorro ainda vem do alto. O teu socorro, a providência que você busca, a mudança que você precisa, que o seu coração espera, ele vem do Senhor. Pode o vento soprar, pode a terra se abalar, mas os planos do Senhor continuam firmes. Podem dizer que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Os amigos podem dizer que você falhou. Quem te conhece pode dizer não tem mais solução. A tristeza tenta roubar todos os dias a sua alegria. Mas Jesus, ele vem nessa manhã dizendo que ele é o teu Salvador. E é ele que te guia. E não tem nenhum tipo de problema nessa terra, neste mundo ou neste universo que não tenha a solução. Porque quando Deus ele te criou, ele não te criou para planos de derrota, mas para planos de um futuro bom, com qualidade. Ele não depende das portas humanas, das aprovações humanas. Que a voz do povo comece a ser ali conectada com aquilo que ele tem para fazer. Deus, ele não precisa de oportunidades visíveis. Quando Deus decide agir, irmãos, até o que parecia perdido volta a florescer. O vale sem vida nenhuma volta a florescer. Então hoje, se o seu coração está cansado, se você se sente que já tentou de tudo, mas chegou no seu limite, para um pouco, respira e faz uma oração. Esse vídeo, muitos vão assistir por vídeo, mas você está assistindo na live, é um lembrete e uma resposta de que você está nas mãos de Deus e não na mão do homem, e que o teu milagre está nos céus. A provisão está no alto, o seu socorro está lá. Se conecte ao céu nessa manhã. Para pelo menos 2 minutinhos do seu dia. Eu sei que está puxado, corrido esse horário, tem muita gente indo trabalhar. Faz uma oração, nem que seja na sua mente, assim, uma oração, e fala: Senhor, eu tô aqui. Porque o mesmo Deus que respondia Davi é o mesmo Deus que nessa manhã te ouviu, que fez essa live chegar para você não por acaso. Talvez você não me conheça, mas Deus, ele me trouxe até aqui para dizer que ele está contigo e que o segredo é confiar no Senhor, e aqueles que confiam no Senhor não se decepcionam. Deus, ele é contigo. E nessa manhã é isso que ele vem dizer para você. Que independente do que você tem passado, independente do cenário, independente do tamanho da sua dor, ele te lembra nesta manhã que ele é contigo. E isso é uma fase, você não está sozinho, isso vai mudar, porque ele está contigo. Essa situação é uma fase. E vai ter muitos motivos para você testemunhar e glorificar. Porque muitos têm depositado sua confiança em muitas outras coisas, mas a sua confiança tem se encontrado nos céus, tem sido depositada em Deus. E o melhor Ele fará. Grandes coisas estão por vir que não poderão nem ser comparadas àquilo que passou. Porque quando Deus ele entra com salvação e com providência para um projeto, as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas têm mudanças extraordinárias de forma também natural e surpreendente. E serão infinitamente mais
além do que você tem depositado em oração. Infinitamente mais do que você tem pedido. Infinitamente mais da forma que você tem pensado. O que Deus tem para você vai além das possibilidades humanas. É algo tão grande que nem você entenderá. Mas eu posso dizer, fica tranquilo, vem milagre por aí. Amém. Até aqui Deus nos sustentou nessa mensagem. Uma mensagem simples, mas uma mensagem bem pontual. O seu socorro, ele vem dos céus. E Deus te dará a vitória. Se você não tinha entendido a mensagem até aqui, um resumo muito pontual. Hoje o Senhor te lembra que o seu socorro vem do céu. E que Ele é o Deus que te garante e te dará, ou melhor, vai te dar a vitória. Amém. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Uma mensagem simples, mas abençoada para tua manhã. Uma resposta para aquilo que você tem buscado. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que esse dia foi marcado para que Deus tivesse um encontro contigo. E a vitória é sua. Porque quem te chamou, garante. Quem te chamou, garante. Glória a Deus. Há um decreto no céu e o decreto é vitória. E não tem como esse decreto mudar. Hoje Deus assina embaixo. A vitória é tua. Glória a Deus. Vamos agora fazer um momento de oração. Eu convido você a orar comigo. Eu quero orar por você. Uma oração bem simples, referente àquilo que nós trouxemos aqui como mensagem. Essa reflexão falou muito comigo nessa manhã. E eu creio que também falou com você. O devocional completo vai estar disponível lá no Instagram e também no YouTube. E eu postarei alguns trechos aqui no período da tarde sobre esse devocional. E eu quero muito glorificar a Deus pela tua vida. É um prazer te conhecer nessa live. Obrigada pelos presentes. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada pelas curtidas. E muito obrigada por fazerem parte do dia de hoje. Os irmãos que estão entrando novos, os novos seguidores, sejam bem-vindos. Vocês entrarão automaticamente no nosso caderno de oração. Assim que acabar a live, eu pego todos os novos seguidores e já escrevo no caderno de oração. E os seguidores mais antigos, sempre que estão participando da live, também estão sendo colocados ali, tá bom? No nosso caderno de oração, nós oramos por você o ano todo. No caso, como já estamos no finalzinho do ano, esses últimos 3 meses estaremos orando por você, declarando sempre palavras de bênçãos e vitórias sobre a sua vida, orando por libertação, orando para que haja milagres, porque, irmãos, a vitória de vocês também é a minha. E a gente ora muito declarando que você tenha colheitas boas sobre aquilo que você tem depositado no altar do Senhor. E eu creio que você pode olhar para o cenário e falar assim: vai faltar tão pouco tempo para acabar o ano, mas é tempo suficiente para Deus fazer milagre. Você crê? Porque o milagre ele vem pelo crer, pelo confiar, pela fé em ação. E quando você liga esse crer no autor da vida, o milagre ele vem. Porque ele garante o milagre de forma completa. O nosso Deus é um Deus de obras completas. E o melhor ele fará. Seja bem-vinda, Audiceia, bem-vinda, Paulo Ricardo, muito bem-vindo, Sidney. Irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre vocês, que a graça do Senhor os alcance, que a glória do Senhor ela venha estar aí transformando o dia de vocês, que vocês venham ter um dia abençoado. Eu vou estar fazendo nossa oração aqui e a gente já começa nosso dia aí com tudo, né? Iniciou com a palavra, iniciou o coração, já é o combo completo para um dia de vitória. Amém? E declare vitória sobre o seu dia. Porque quando Deus está na frente, até no dia mais difícil, a gente vê ali Ele trabalhar. Amém? Mas que seja uma semana abençoada, de muitas alegrias, de bons momentos para a glória do Senhor. Senhor, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, neste momento, do nosso Devocional Manhã com Deus. Muito obrigada por todas essas vidas que pararam um pouquinho do seu dia para estar conosco nesse Devocional.
Que o Senhor tenha falado com os meus irmãos. Que o Senhor, nessa live hoje, tenha dito a ele aquilo que o Senhor tem levado no seu coração. E o que eles precisavam ouvir como resposta daquilo que o Senhor tem para passar para a vida deles. Senhor, nós cremos que hoje haverá um grande renovo na nossa vida, um renovo de confiança em Ti. Não queremos depender daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. O Senhor nos respondeu nessa manhã. E do Teus santos céus, o Senhor tem concedido vitória para cada uma das nossas vidas. Mesmo quando nós vacilamos, o Senhor é aquele que segura nas nossas mãos e diz: não tema, porque o Senhor é conosco e nos ajuda a permanecer firme no Teu propósito. Senhor, tira dos nossos olhos aquilo que tem nos deixado fixados no tempo de estagnação e conecta os nossos olhos aos céus e à providência que o Senhor tem para nós. Não queremos depender do que é humano, mas descansar no sobrenatural, porque nós escolhemos fazer do nosso socorro o Senhor, e o nosso socorro ele vem do céu. Pode não existir recursos na terra, mas os céus entram em ação, e nós declaramos que no Senhor nós confiamos. Nós confiamos naquele que nos chamou, naquele que nos orientou, naquele que nos criou. E eu creio, Pai, que ricas bênçãos estão sendo lançadas sobre a nossa vida. Declaramos vida longa e duradoura sobre nós. O Senhor é aquele que nos faz viver em segurança. E todo desprezo, zombaria, todo espírito de decepção, eu creio que nós já estamos libertos para a glória do Senhor. Porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor nos concedeste o desejo do nosso coração. E eu creio que nós estamos conectando a nossa vida aos céus nesse dia. E que grande será as bênçãos que virão. Grandes serão as alegrias da Tua presença. E não seremos abalados porque o Senhor está conosco. Muito obrigada, Pai, por este momento maravilhoso em comunhão com os meus irmãos. Obrigado por nos direcionar e por falar conosco. Que venhamos ter uma semana de sucesso, prosperidade, saúde, bons momentos, sonhos alcançados e família unida. Paz e boas notícias e mais de 1000 motivos para lhe agradecer todos os dias. Que venhamos permanecer firmes em Ti, porque nós escolhemos estar contigo. Muito obrigada, porque no meio dos dias de guerra o Senhor tem se feito presente. E no meio da fraqueza o Senhor tem nos assegurado, nos levantado, nos fortalecido e nos dado novas expectativas. Muito obrigada, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por ser o nosso socorro. E obrigado por nos dar a certeza de que a vitória é nossa, por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que hoje você tenha um dia abençoado pela glória do Senhor. Que o seu dia seja bom, maravilhoso. E hoje à noite, 10 horas, nós temos oração. E nós vamos fazer uma oração completa, tá? Uma oração completa pela família. Vamos fazer uma oração completa pela área financeira, pelos projetos. Uma oração completa pelas nossas estratégias, pela nossa área financeira, pela nossa área profissional, pela restauração de casamentos. Então, se você precisa de oração, hoje, 10 horas, eu quero te convidar a estar conosco. 10 horas é o nosso momento de oração. Aí eu vou orar especificamente por todas as áreas da sua vida. E aí, quando você chegar na oração, se você for vir à noite, você fala: oi, a paz do Senhor, ou boa noite. Os nossos irmãos que são intercessores também vão estar orando pela tua vitória. E caso você queira descrever especificamente: Ju, eu quero uma oração específica por essa área, nós estaremos orando também, tá bom? Especificamente por aquela área, para a glória do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe e guarde e proteja o Lubini. Foi um prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos todos os novos seguidores. E vamos aí para mais um dia. Que o seu dia seja extraordinário, porque Deus já está no meio dele. Já está sendo o centro do seu dia. E aí na direção da linha de frente. Amém? Então eu volto com vocês 10 horas. E é lógico que eu espero você. A nossa oração é todos os dias 10 horas, tá? Então, Ju, não vai dar pra vir hoje, não tem problema. Vem algum dia aí pra gente orar por você. Vai ser um prazer orar por você. E vai ser uma honra ter você conosco no nosso momento de oração. E a próxima live, Manhã com Deus, é quarta-feira, às 5h40 da manhã, tá bom? A gente deixou um pouquinho mais tarde a live. Agora é 5h40. Então, quarta-feira, às 5h40, nós temos a nossa live devocional de novo. Manhã com Deus. E é lógico que eu espero você. Deus abençoe.